Estamos de volta com o Código Aberto. Segundo bloco, nós estamos no terceiro encontro dessa temporada. Estamos conversando sobre unidade em Cristo e hoje de maneira bem especial, falando sobre a oração de Jesus em João capítulo 17, a chamada oração sacerdotal de Jesus. Nessa oração, Jesus ora por si, Jesus ora pelos seus discípulos ali contemporâneos e por aqueles que, como é dito no verso 20, aqueles que viriam a crer nele. Nós saímos do bloco anterior com uma questão que é essa coisa de Jesus orar por unidade. Jesus está falando com os discípulos, a gente orando pelos discípulos, pedindo para que eles sejam unidos. A gente entende que essa unidade desejada por Cristo vai ser alcançada depois lá do Pentecostes. Mas os discípulos, a gente não vê os discípulos cada um lado, cada um correndo atrás de uma coisa. Nós vemos eles todos caminhando com Cristo, andando com Jesus. Eles estão juntos, mas não estão unidos. O que eles têm? O que eles não têm? Que faz com que eles dividam o mesmo espaço, tenham a mesma agenda, mas ainda assim eles não são um grupo unido. A gente só vai ver a união deles realmente depois da ressurreição de Cristo no Pentecostes, né? E antes disso, antes da morte de Cristo, eles estavam o tempo todo com Cristo, só que na verdade eles estavam ali cada um com seu interesse, né? Tinham os dois irmãos ali, Tiago e João, que estavam disputando quem ia ficar do lado de Cristo no céu. Tinha Judas, que tinha um interesse muito particular nisso tudo, né? Enfim, cada um ali tinha... Eles estavam esperando também Jesus se revelar como um líder terrestre, como alguém que fosse tomar o trono e ia liderar o povo de Israel novamente. Então, é a questão do propósito novamente, né? Eles estavam ali, só que o propósito estava meio desvirtuado. Eles não estavam entendendo muito bem qual era o recado. Só foram entender depois. Ainda bem que eles entenderam, graças a Deus, né? Mas até ali, eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Cada um queria tirar o proveito para si mesmo do que estava para acontecer, né? Dá para a gente dizer, pensando em Jesus falando, olha, eu vim para cumprir aquilo que o Senhor me enviou, agora chegou a minha hora e tudo mais. Todo o tempo do ministério de Cristo, parece que ele tem muita clareza de qual que é a missão dele. E talvez pode ser esse o problema dos discípulos, que eles não conseguem se unir porque eles não sabem exatamente que tipo de missão tem, e aí a gente tem essa relação unidade e missão? Se você não sabe onde quer chegar, você não chega a lugar nenhum. Então, os discípulos, a gente mencionou, tinha uma visão muito errada, e você salientou, né? Uma visão muito errada do próprio ministério de Jesus. E aí, diante disso, eles tinham objetivos diferentes do que Jesus estava querendo que eles objetivassem. E esse momento agora da oração de Jesus, que eu acredito que é o principal texto sobre unidade em toda a Bíblia, talvez seja esse, tão específico, né? Sobre unidade, porque Jesus iria embora. Teria tantos motivos para orar, né? Se ele escolheu esse para orar, é porque faz muito sentido, né? Sem dúvida, você consegue. Em toda despedida existe alguma prioridade, né? Então você imagina, por exemplo, um pai que está deixando o filho num outro país. Tem 1000 coisas para falar, mas às vezes vai ter uma prioridade. Cuidado, esse local é violento. Sim. Naquele momento era a unidade. Só que a questão da unidade não era só para aquele momento, eu acredito. Porque a igreja viria a ter muitos desafios de unidade no futuro. Tanto é que quando Jesus ora, ele também diz, olha, não é, Pai, apenas estes que estão aqui comigo. Não é só esses que precisam de unidade. Os que virão a crer em mim, esses também vão precisar. E eu digo que é unidade especialmente de fé. Porque como Jesus não estava lá, como é que você tira uma dúvida espiritual se Jesus não está lá? Não é? Os apóstolos tiveram esse privilégio de ir na fonte, a gente não tem. Okay? A maior revelação de Deus foi o Filho vir até a terra. A Bíblia é a segunda maior revelação de Deus na história humana. Então ele já ora sabendo que nós não teríamos o privilégio que eles tiveram. Então ele diz, Pai, faz esse milagre, os mantém unidos na mesma fé, mesmo quando eu for embora. E eu achei interessante falar disso, né? Deles se manterem unidos. Eles não têm ali Jesus para tirar a dúvida, eles iam ter a Bíblia, iam ter uns aos outros, iam ter as orações que eles iam fazer. Mas é bacana pensar que eles têm que se manter unidos até mesmo quando essas dúvidas aparecem, né? Porque é interessante pensar que as dúvidas elas surgem às vezes como um elemento que traz separação. Porque quando surge a dúvida, aí você tem uma opinião, eu tenho outra, então a gente se afasta. E aí Jesus, sabendo disso, fala, olha, então é porque vão vir momentos em que eles vão ter choque, né? E a gente tem isso na narrativa do Novo Testamento inteira, né? Eu acho que um dos principais choques foi entre Paulo e Pedro para a aceitação dos gentios. Sim. Na igreja cristã, né? O que deveria ser feito, quais são os procedimentos, se eles deveriam se tornar judeus, porque o cristianismo naquela época não estava desligado do judaísmo ainda. Então, é bem interessante você ver como essa história ela vai se montando de tal maneira que, no final,
esses cristãos alcançam uma unidade, sim, mas de uma maneira plural, né? Vão ter igrejas que têm mais gentios, igrejas que têm mais judeus, e nem por isso elas são opostas. E é por isso que quando Jesus é ressuscitado, vai ao céu, logo desce o Espírito Santo para continuar essa obra aqui de unificar. O que é que unifica os discípulos e que faz eles trabalharem em unidade? O Espírito Santo. É o mesmo que acontece com a gente. E eu vou até usar uma metáfora para aplicar isso aqui, porque eu fazia arquitetura antes de jornalismo. Então, eu vou falar sobre o edifício. No edifício, a gente tem as partes cruciais, que tem o alicerce, depois você vai precisar das vigas, você vai precisar dos blocos, a argamassa ao concreto, e aí você tem as lajes e o edifício está pronto. O que seria o nosso alicerce? Seria a palavra. O evangelho é o nosso alicerce. Nós somos os blocos. Precisamos de algo que nos junte. O que nos junta, o que é o nosso concreto, a argamassa, é o espírito. E assim a gente monta paredes, que são os nossos relacionamentos com os outros. E essas paredes levantam a sustentação, mas elas vão precisar de vigas. O que são essas vigas que vão dar sustentação para tudo? É a santificação. É a gente permanecer no Espírito. É a gente buscar ter a obediência. E isso vai dando sustentação para as nossas relações com os outros também. E é muito interessante pensar que o Espírito vem em resultado também da oração e tudo mais, e aí eu volto para esse aspecto que eu falei assim, que é a questão dessa missão. O Espírito vem porque eles agora, todos têm o mesmo propósito, todos eles entenderam uma mesma missão. E ao mesmo tempo que agora vem uma coisa interessante, porque na nossa cabeça, quando a gente fala sobre missão, a gente pensa em missão, a missão é pregar o Evangelho, a missão é isso. Só que pregar o Evangelho é o modo de cumprir a missão primária, que é a missão de Cristo. A missão de Cristo era glorificar o Pai. Agora eu falo, deixo discípulos. E agora eu quero que eles também vão, agora eu oro por aqueles que vão vir a crer em mim, para que eles também sejam unidos. Por que Jesus faz tanta questão e por que é tão importante para o cumprimento da missão esse movimento unido? Por que Jesus, de todos os temas, ele podia ter orado, olha, assim, que eles não assistam aquilo, que eles não vejam isso, que eles não usem essa roupa, que eles não usem aquela. Não, ele vai e resolve orar sobre unidade. Por que ele resolve orar sobre unidade? Por que era tão importante Cristo orar por unidade? Porque Deus também é revelado na nossa unidade, né? As outras pessoas, o mundo vai enxergar a Deus quando os cristãos são unidos, né? Num só propósito, num propósito puro e santo, enfim. E é tão chato quando a gente ouve, né, as pessoas falarem assim mal de alguma igreja, da nossa igreja ou dos cristãos no geral, porque não são unidos. Tem tantas denominações, enfim, é um falando mal do outro e tal. Isso aí não fala nada de Deus, né, quando a gente age assim desunido. Agora, quando a gente age em união, quando a gente faz o bem e por ações, as nossas palavras também, dessa maneira a gente glorifica a Deus e a gente revela a Deus. A gente revela o poder de Deus justamente porque parece algo impossível, pessoas tão diferentes, de fundos diferentes, culturas diferentes, estarem juntas trabalhando no mesmo propósito. Isso revela exatamente quem Deus é e como Ele pode fazer a gente ficar unido. É Ele que nos une. Na verdade, não somos nós, nossos propósitos, mas sim um Deus que é diverso, que é múltiplo, mas que nos agrega por ser infinito. Não há cristianismo sem comunidade. É elementar. Por exemplo, aqui nós estamos na TV Novo Tempo e eu, como pastor, eu tenho tido a alegria de ver algumas pessoas irem à igreja porque assistiram algum programa da TV Novo Tempo, estudaram, até conhecem muita coisa do cristianismo, até praticam, mas elas não são ainda totalmente cristãs, embora aqui ninguém é como Cristo, mas elas não são porque não fazem parte de uma comunidade ainda. E isso, esse elemento-chave é um dos tópicos ou subtópicos que Jesus está orando aqui, para que eles façam parte desse corpo, onde Deus é o cabeça e os seus filhos são o restante, o complemento desse corpo. Não há cristianismo sem comunidade. Essa sua fala, pastor Bruno, me lembrou bastante um texto que também está no livro de João, capítulo 13, versos 34 e 35, que é bem conhecido. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, Jesus fala de amor, 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 amor ao outro. E amar o outro é uma forma de
revelar o caráter de Deus através da nossa vida e de também permanecer em unidade. Porque essa unidade que Cristo propõe em João 17 é uma unidade de amor e é uma unidade de propósito, que é pregar o Evangelho. E esse versículo, eu acho que o principal é amar os outros como eu os amei. Que é aprender realmente o significado do amor, né? Pra gente é mais fácil ter o amor, que é o amor filhos, acho que é isso, né? Filhos. Que é o amor fraternal, porque a gente tem a intimidade com alguém. Mas o amor de Deus é ágape. É um amor que transcende isso. E é isso que ele pede, para a gente tentar ser o amor ágape mesmo, de a gente aceitar aos outros, de a gente conversar. E principalmente a gente fazer isso porque a gente tem um exemplo superior, que é de Cristo, que é de Deus. E por aceitá-lo, aceitamos o amor dele também. Interessante que a verdadeira união, a verdadeira unidade entre os cristãos só é verdadeira, só acontece quando primeiro a gente é unido a Cristo, né? A gente unido a Cristo e depois unido aos outros, e assim a gente formando um corpo, né? Um grande corpo, com Jesus como cabeça. Porque se a gente se unir só entre a gente aqui e não se unir a Cristo primeiro, não vai durar muito tempo. E às vezes a gente nem se une em grupos, a gente fica sozinho mesmo na igreja, sabe? Eu conheço vários casos de a gente muitas vezes se prender a quem nós somos e, eu não conheço você, então não vejo necessidade de eu conhecê-lo. Mas se você está vivendo uma comunidade, se você adora um Deus que gosta de comunidade, o que você está fazendo sozinho? Porque você não vai atrás de outra pessoa, porque você não vai atrás de conhecer outras pessoas também, conversar com outras e trocar experiências também. E, inclusive, por que você fica só dentro da sua igreja, trabalhando lá dentro? Eu acho que isso é um questionamento muito importante para qualquer cristão que faça parte de qualquer denominação. Ou, às vezes, quer ser um cristão e ter comunidade só na igreja e não fora também. E não num ambiente que ele vai estar sozinho, sendo o único cristão no local. Exatamente. É preciso ter comunidade em todos os locais. Nesse ponto, eu me lembro de uma vez que eu pude entrevistar uma mulher, esposa de pastor lá nos Estados Unidos. E aí, na entrevista, ela soltou uma coisa que eu não sabia. Eu já conhecia, ela é uma mulher que fala muito sobre sexualidade. E ela falou, olha, eu sou ex-lésbica. E hoje eu trabalho com a comunidade homossexual para ajudá-los a conhecer Jesus e tal. E na conversa, nessa entrevista, ela falou uma coisa que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Ela dizia o seguinte, olha, como as pessoas vão conhecer a Jesus se eu não me aproximar delas? Então, se eu criar barreiras entre mim e elas não vão conhecer a Deus. Só através de mim, não tem... Tudo bem, internet e tal, mas não vão conhecer plenamente. Né? Ou televisão, que seja. Para formar comunidade tem que ser gente com gente. Então, se eu me afasto delas, essa foi a frase que ela usou, se eu me afasto delas, eu estou também as afastando de Cristo. Pesado isso, né? Pesado pensar que... E eu acho que é pesado pensar, esse bem a preocupação de Jesus, né? A preocupação de Cristo é, se eles ficarem desunidos, se eles não amarem, vai parar, em algum momento vai parar de seguir, vai parar da sequência, porque se Deus é amor e não há amor acontecendo, então visões e revelações de Deus não estão acontecendo, né? Algo importante para a união e também para o cristianismo como um todo é a gente enxergar Cristo nas pessoas, ver Cristo nas pessoas para poder amá-las. Só assim a gente vai conseguir amar as pessoas. E também ser Cristo para elas, né? Elas enxergarem Cristo na gente e a gente enxergar Cristo nelas, para a gente poder amá-las e elas poderem conhecer a verdade através de nós. E tem a questão da tolerância aí também. Imagine que no céu não vai ter apenas uma cultura. Se você não consegue tolerar outras pessoas que são diversas, diferentes de você, como é que você está pensando o céu? Para quem é esse céu? E aí você falou de tolerância, só fazendo um parêntese, que a gente também às vezes entende, e eu entendo quando se fala de tolerância, que é essa coisa, né, da gente respeitar o diferente e tudo mais, mas sempre lembrando que o chamado máximo de Jesus para a gente é para a gente amar as pessoas, porque às vezes a gente se contenta também em tolerar, porque há uma frase assim, não, eu não tenho nada contra, tá tudo bem, fica aí. Mas a outra pessoa está de um lado e você eu não tenho nada tá do contra, outro. mas ela lá, eu aqui. E aí a tolerância se tornou uma versão preguiçosa do amor, né? A nossa versão preguiçosa de amar. Então assim, tamo aí. Vamos concordar em discordar. É. E daí ela a gente decidir abriga os sair nossos do lugar. preconceitos. Sim, a gente mantém tudo ali guardado e não abre espaço para isso, para amar. Porque amar, e eu acho muito interessante pensar nisso. Quando a gente fala de amor, é um assunto, todo mundo fala, não, mas é um assunto muito, muito já falado, né? E realmente, só que o amor segundo o Evangelho, que é esse amor decidido, que eu escolho entrar em relações de amor, eu escolho amar as pessoas, a minha escolha de amar precede a existência da relação, eu não tenho uma relação com a pessoa ainda, mas eu já escolhi amar, e quando a relação vier, o amor já está acontecendo antes. E isso aí é muito
é muito fora do romantismo que existe em relação ao amor, que é esse amor que encontra, se der alguma coisa, a gente se ama, tem afinidade. Não tem isso, é um amor que tem afinidade, não tem amor. Porque a compreensão de amor de muita gente é que o amor é um sentimento. Sim. Eu sempre digo que amar não é sentir, amar é agir. Então não se ama sem atos, tá? E Jesus ora nesse momento para que, olha, eles estão no mundo. Você imagina a angústia de Jesus, né? Ele está indo embora e ele pensando, rapaz, o que vai ser dessa gente agora? Né? Porque ele sabia da dependência que eles tinham de Cristo. Ele falou, Pai, por favor, se lembra deles, porque eles realmente precisam de nós, não só de mim, precisam de Ti. Ele está nessa angústia, nessa despedida. E eles estão nesse mundo ainda. Eles não pertencem a esse mundo. E aí eu vejo uma dupla preocupação. Eles não podem se isolar do mundo, porque se eles se isolarem do mundo, o mundo não vai ser salvo por eles. A missão que está sobre mim vai para eles agora. Então eles não podem se isolar, mas eles não podem também se contaminar por esse mundo. E no Evangelho de João há uma coisa curiosa também, né? Dessa transmissão de responsabilidade. Você tem Deus Pai enviando Jesus, aí depois Jesus e Deus o Pai enviam o Espírito Santo, e depois os três enviam a igreja. Tanto é que quando você vê João 17, vem depois o 16. E o que é que está no 16? 16 é a promessa do Consolador. Então ele promete o Consolador e em sequência ele já ora falando, olha, eu estou indo embora. O Consolador fica e nós três agora, ele cita o Pai, mas os três estamos enviando a igreja. Então cuida deles, porque, como diz os filósofos de São Paulo, né, o bagulho é louco. Esse mundo é muito pesado. Então Deus cuida deles. Você falou, né? Estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos, né? E a gente vai continuar ainda falando sobre envio, sobre missão, sobre a unidade no terceiro e último bloco. Então fica por aí, Código Aberto volta para a gente fechar a nossa conversa dessa semana.